Oi, gente, tudo bem? Tranquilo? Professor De Paula com você aqui novamente. Como estão as coisas? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você está assistindo. Eu estou gravando de manhã, no sábado de manhã, tá? Às 11 horas da manhã. Poderia ter sido mais cedo? Poderia, só que tive que comer uma coisinha, né? Então você está entendendo, né? A gente tem que dormir um pouquinho, comer uma coisinha. Vamos lá. Eu falei naquele vídeo curto para vocês que íamos dar uma olhadinha em vírgula hoje, tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre esse sinal de pontuação chamado vírgula, que muitas pessoas têm dificuldade de usar. Uns usam de mais, outros usam de menos. Nós vamos ver mais ou menos, nós vamos ver um meio termo para isso. Tá? Tem regras, claro, inúmeras regras e situações como você utilizar isso, mas existe também um pouquinho de bom senso, tá? De bom senso, de percepção de pausa e tudo mais, tá? Isso a gente vai conversar hoje aqui e você vai entender isso de uma forma mais tranquila. Esse vídeo, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível, as explicações serão rápidas, porque com os exemplos você vai entender e depois nós vamos ter uma lista de exercícios em cima disso aqui. Tá ok? Então vamos caminhar aqui, porque a vida, a vida não para, né? A vida não para e nós precisamos caminhar, tá? Vamos aqui logo para a situação. Você está vendo aí. A primeira situação que eu coloquei aqui para vocês é sujeito composto. Bem, está aqui na tela. Os dias, as tardes, as noites derretiam-se em intermináveis chuvas. Sujeito composto. Os dias, as tardes, as noites. Tem sujeito composto, separa por vírgula. Simples assim. Segundo exemplo aqui, ator, diretor, cenarista, roteirista, figurantes, todos contribuíram para o sucesso do filme. Sujeito composto, todos os sujeitos são separados por vírgula. Entendeu? É desse jeito, tá? Você tem um sujeito simples, dependendo da situação, você não separa, tá? Na verdade, você não deve separar, tá? Por quê? Porque, gente, o sujeito não pode ser separado do predicado, por vírgula, tá? De jeito nenhum. Fica ligado nisso aí. Vamos aqui à situação 2. Vocativo. O que é o vocativo? Vocativo vem do verbo evocar, chamar, determinar, tá? Vamos lá. Olha esse fragmento aqui do Machado de Assis. Queres o avesso disso, leitor? Tá? Esse leitor aqui é o vocativo. Tá? Então você tem que isolá-lo com vírgula. Ele pode vir no final, como pode vir no início. Olha aqui a outro exemplo. Ó amigo, passa-me logo essa senha. Outro vocativo, ó amigo. Tá no início, não tem problema. Mas você está chamando, você está falando, você poderia aqui utilizar. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui, fazendo na hora. Eu poderia usar isso aqui, por exemplo. Ana, feche a janela. Pronto. Viu? Ana, esse Ana aqui é o vocativo. É como se eu estivesse chamando Ana para fechar a janela. Então, eu estou determinando que Ana feche a janela. Ou estou pedindo, tá? Estou evocando, estou chamando Ana para fechar a janela. No início. Então, eu tenho aqui um nome próprio, tá? Não tem problema nenhum. Ele também é vocativo, tá? Vamos para a próxima situação. Complementos, separar os complementos. Bem, eu tenho aqui a distância, logo aqui eu tenho um complemento. Complemento nominal, apontava com o braço esticado às árvores. Está complementando a distância. O céu está sendo complementado por as montanhas. Então, eles têm que ficar separados por vírgula, porque são os complementos da oração, ou os complementos frasais, os complementos nominais dessa situação. Se você tem complementos, você os separa por vírgula também, tá? Próxima situação, situação 4. Aposto. O que é o aposto? É aquilo que explica, é aquilo que fica separado para designar o termo anterior. Olha lá, Santinha, estudante de dança clássica. Quem era Santinha? Estudante de dança clássica. Quem era Santinha? Estudante de dança clássica. A segunda oração, Pelé. Quem
Quem é o Pelé? Rei do futebol. Quem é o Pelé? Rei do futebol. Pronto. Estou determinando, designando quem é Pelé. Então isso aqui é um aposto. Tá? É um aposto. Então ele tem que vir separado por vírgula também. Isso você usa muito? Demais. Por demais. Situação 5. Adjunta adverbial. Isolar adjunta adverbial antecipados ou intercalados. Tá? O que é adjunta adverbial? Eu coloquei aqui para você. Tudo que indica circunstância que ocorre o verbo. O verbo eu já deixei separado. Chegou, está no final. E recebê-lo está no final. O resto, aqui, ó. O resto é adjunta adverbial. Está todo mundo aqui trabalhando em prol do verbo. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, hoje, decididamente, não posso recebê-lo. Tá? Eu estou separando, tá? Essas antecipações aqui, o adjunto adverbial, tá? Estou separando, eles estão antecipados. Neste caso aqui, ele está intercalado, tá, do verbo. E neste caso aqui, ele está antecipado do verbo, como esse aqui está também. E aqui intercalou, tá? Quando é uma adjunta adverbial, gente, o termo que se junta ao verbo para indicar a circunstância. Aqui está falando da encomenda. E aqui está falando de não poder, tá? Então, aqui está explicando, antecipando, tá? A situação do verbo, tá? Você tem que olhar para o verbo. Aquela conversinha que nós tivemos no passado, de que você tem que olhar para o verbo, na maioria das circunstâncias, para você determinar muita coisa, tá aí. Tá aí explicado aqui também, tá? Deixa claro que você precisa olhar para o verbo. Olha aqui a situação 6. Isolar elementos repetitivos, ou repetidos, desculpa. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Repetido? Jamais, jamais, jamais. Repetido? Vírgula. Ouvir, ouvir, ouvir. Repetido? Vírgula. Se for verbo, substantivo, qualquer tipo, classe gramatical. Está repetida, tá? Você separa por vírgula, ok? Situação 7. Separar orações intercaladas e outras de caráter explicativo. Havia, ninguém o negava, tá? Estou explicando, estou demonstrando, tá? Ninguém o negava. Esse ninguém o negava é como se fosse um acréscimo, um adendo, algo a mais dentro da oração. Se eu dissesse assim direto, tirando esse ninguém o negava, havia jeitinhos no negócio, totalmente incluído e totalmente entendido, tá? Mas eu quis colocar uma explicação, eu quis colocar alguma coisa que, né, ampliasse o entendimento dessa questão. Ninguém o negava, havia ninguém o negava. Então, eu estou ampliando o entendimento. Política, olha o exemplo 2. Política, como eu ia lhe dizendo, estou complementando, eu estou explicando, eu estou melhorando o entendimento para você. Eu poderia só utilizar política, é a arte da esperteza, totalmente entendido, totalmente tranquilo. Em momento nenhum isso aqui ia se tornar para você algo estranho, tá? Mas como eu sou uma pessoa que quero explicar melhor e deixar claro que tem outras coisas envolvidas, eu fiz esse adendo aqui, política, como eu ia lhe dizendo. Então isso aqui é uma explicação e essa explicação precisa vir separada por vírgula. Olha aqui o último exemplo. Estavam claras. Todos percebiam sua intenção de fugir. Estavam claras, se eu dissesse direto, estavam claras sua intenção de fugir. Não tinha problema nenhum, tá? Não tinha problema nenhum. Como eu quis explicar melhor e ampliar o seu entendimento, todos percebiam. Isso aqui, tá? Isso aqui, esse termo que vem explicando, que vem intercalando no meio da oração, ele tem que ser separado por vírgula, tá? Essa seria a 7ª situação. 8ª situação, para separar na datação escrita o nome do lugar. Nome do lugar, São Paulo, 25 de janeiro de 2003. Assim é o correto. São Paulo, lugar, 20,25 de janeiro de 2003. Roma,
é o lugar, 22 de outubro de 1971. Entendeu? Tem que separar o lugar na datação, quando você estiver fazendo uma datação, tá? Questão de data. Não necessariamente em todos os momentos. Então, quando você estiver fazendo a datação, você separa o lugar por vírgula, tá? Vamos prosseguir. Ixi, voltei lá para a situação 4. Peraí, deixa eu ver. Situação 7, situação 8, isso. Agora a situação 9. Para indicar a elipse. Gente, elipse é uma figura de linguagem, tá? Nós ainda não estudamos, mas você vai entender muito bem. Para indicar a elipse de um substantivo ou que é mais comum de um verbo. Tá? Elipse é omissão. O que é omissão? É esconder, esconderijo. Não colocar evidente. Você percebe que está lá, tá? Mas você não vê. Olha aqui o exemplo 1. Algumas vezes reage quando perguntado. Outras emudece. Outras o quê? Eu coloquei aqui atrás, vezes. Eu não repeti aqui outras vezes. Esses vezes aqui, tá? Esse vezes que está aqui na primeira oração, no início da oração, ele foi ocultado, ele foi eclipsado, ele foi escondido aqui no final. Por quê? Porque não precisa. Tá? Outras, vírgula. Se tem elipse, vírgula. Outras, vírgula. Emudece. Emudece se cala. Né? Então, quando você tem um elipse, você tem a omissão de um termo que já foi usado no passado anteriormente, você tem que colocar vírgula. Olha lá o exemplo 2. Alguns candidatos farão exames neste prédio, outros no prédio em frente. Outros, o que? Farão exames. Farão exames foi eclipsado, foi omitido, foi escondido. Esse outros aqui está dizendo exames, farão exames, tá? Mas eu não coloquei, eu eclipsei. Então, neste caso, vai vírgula. E assim o exemplo 3, igualmente. Muitos convidados chegaram de trem, muitos outros de avião. Muitos outros o quê? Tá vendo que eu eclipsei o verbo? Olha aqui. Deixa eu só arrumar esse verbinho aqui. Tá? Deixa assim mesmo. Eu vou só botar aqui ele verdinho, bonitinho, tá? Muitos convidados chegaram, olha aqui o verbo, deixa eu botar ele verdinho também, de trem. Muitos outros de avião. Muitos outros, se eu fosse fazer completo, muitos outros chegaram de avião. Mas eu omiti o verbo. Então, elipse. E se eu emitir o verbo aqui, eu tenho que colocar vírgula na elipse. Ok? Nós vamos fazer exercício. É bem simples isso aqui. Situação 10. Presta atenção. Para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Tá? Felipe e Vicente, que dizem ser muito fortes. Tá? Subordinada adjetiva. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Felipe e Vicente, bem que podiam escorar este carro, não é verdade? Só que eu preferi explicar quem é, né, ou o que dizem ser, ou quem dizem ser, e o que dizem ser Felipe e Vicente. Então, olha lá, Felipe e Vicente, que dizem ser muito fortes. Esse dizem ser muito fortes é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá? Ela está subordinada, tá? Ela está adjetivando, tá? Muito fortes, e está explicando, ok? Esse termo, essa oração precisa ser separada, isolada por vírgula. Olha o exemplo 2 aqui. Seu José Brito, em cuja casa morei. Quem foi seu José Brito? Pode ser qualquer pessoa. Em cuja casa morei é uma pessoa simpática e prestimosa, né? Cheia de préstimos, de cuidados. Tá? Essa expressão em cuja casa morei é uma oração subordinada adjetiva explicativa.
tá? Essas orações que estão explicando uma situação anterior, tá? E em subordinação, elas precisam ser isoladas por vírgula também. Gente, você está entendendo? Eu acredito que sim. Né? São exemplos simples que, depois de você fazer vários exercícios, você vai fixar melhor. Vamos aqui para a última situação que eu coloquei para vocês. Para separar ou isolar partículas ou expressões de valor explicativo, retificativo, como aliás, ou melhor, isto é, a saber, por exemplo, ou seja, digo, minto, outro sim, ou antes, com efeito, tá? São expressões de valor explicativo, retificativo. Retifica ou firma, ajuda a dar firmeza naquilo que está sendo dito. Olha lá. Partiremos amanhã cedo. Aliás, bem cedo. Eu estou retificando, eu estou confirmando, eu estou ajudando na explicação, eu estou fortalecendo, né, o entendimento da situação, tá? O entendimento da oração. Partiremos amanhã cedo. Aliás, esse aliás aqui é essa partícula explicativa de retificação, bem cedo. Esse aliás, ele precisa vir isolado por vírgula. Olha lá o exemplo 2. Mandou um recado, ou melhor, falou com minha própria mulher. Está melhorando, retificando, explicando essa situação. Esse ou melhor é essa partícula retificativa de explicação que precisa vir isolada da vírgula. Acho que você está entendendo muito bem, que está muito simples isso aqui. O avião decolou às 19 horas. Minto, às 19 horas e 10 minutos para ser preciso. Esse minto aqui só para retificar, para especificar, deixar claro. Peraí, não é exatamente às 19, minto, estou mentindo. Tá? Eu estou aqui explicando, estou retificando a minha fala. Essas expressões também precisam vir separadas por vírgula. Gente, foi bem rápido, eu sei. Eu não queria realmente demorar na explicação, eu queria fazer um vídeo no máximo 15 minutos. Ele já está aí com 17, 18 minutos, tá? Mas eu sei que ainda surgirão dúvidas, mas os exercícios vão nos ajudar bastante nessas dúvidas. E eu acredito que a gente vai caminhar um pouco mais com essa questão da vírgula, porque tem muitas pessoas que vão precisar fazer vários exercícios até que isso entre definitivamente, tá, na cuca. Tá? Mas isso aí com o tempo vai acontecendo. Tá? Exercitando. Outra coisa que ajuda muito na questão de pontuação, de um modo geral, é a leitura. Tá? Porque os livros, eles são revisados. Então, a priori, estão corretos. A pontuação está correta. Então, quando você vai lendo e vai percebendo a pontuação que está ali feita nos livros, você vai aprendendo a fazer a coisa certa. Tá? Então, é por isso que a leitura ela ajuda em todos os sentidos. Tá? Todos os sentidos. Eu te agradeço por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal para você receber aí as notificações, aperte o sininho lá, compartilhe o vídeo, dá um joinha. Eu sempre quis falar isso, eu nunca falei. Dá um joinha, né, se você gostou. Se você não gostou, fica quieto, não faça nada não. Não dá um dedinho para baixo não. Tá, menino? Eu te dou 0, hein? Te dou 0 na matéria. Tá ligado? Brincadeira. Grande abraço, gente. Do professor De Paula, a gente se vê por aí. Beijo.